Hoje é o terceiro jogo da Copa e precisamos falar sobre este tema aqui no Doutora Drag. Copa do Mundo Feminina, porém a gente precisa também falar sobre desigualdade de gênero, masculinidade tóxica e, sobretudo, até mesmo sobre cultura do estupro. Roda a vinheta aí que eu vou explicar direitinho pra vocês o que tá acontecendo. Doutora Drag! Hello! Se você chegou aqui, você está no Doutora Drag. Isso mesmo, um spin-off HQ da Vida Podcast. Então você pode se inscrever no nosso canal ou você pode assinar o nosso feed e ouvir em formato de podcast este programa. Lembrando, siga Dimitra Vulcana no Twitter e no Instagram e HQ da Vida também no Twitter e no Instagram. E se você quiser apoiar este projeto, vá no padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. Vamos pensar aqui hoje o que a gente vai falar. Eu comecei a pensar e a estruturar esse roteiro pensando em estereótipos. E estereótipos não são bons, só para vocês entenderem. Não estou querendo reforçar estereótipos. Mas euzinha aqui, eu sempre fui a típica bicha que não sabe, não entende, não gosta, nada alusivo a futebol, porque para mim sempre foi motivo de uma socialização muito violenta. Então para mim era assim terrível pensar algo alusivo ao futebol. Para mim sempre também foi motivo de tortura praticar ou até mesmo assistir aos jogos deste esporte. E lógico que eu, viada como sou, fui para aquele único lugar possível durante meus anos de escolinha de futebol, que era o banco das angústias das POCs gordas e afeminadas. Mas bem aí, da onde então, o que aconteceu com essa minha vida de ter esses traumas alusivos ao futebol? Eu lembro até mesmo um dia que meu pai me deu uma bola e depois ele viu o desgosto, porque eu não fiz nada com essa bola de couro. Até hoje eu tenho essa cena na minha cabeça. Mas bem, de tabela por causa disso, eu nunca entendi sobre campeonatos, eu nunca gostei e eu sempre ficava angustiado com a alegria alheia que as pessoas têm em tempo de Copa, aquela emoção. E aí eu tentava emular esses comportamentos positivos em relação ao futebol, mas sempre eu fracassava. E quando eu conseguia, eu sempre também estava reproduzindo LGBTfobia ou misoginia. Então, não dava. Isso pra mim é uma coisa muito de hétero cisgênero. Eu sei que existem viados que gostam de futebol, assim como o meu marido que está atrás dessa câmera e adora. Enfim, Cher, eu sofri. Eu superei. Mas o mundo muda, as coisas mudam. E olha que a Copa Feminina ela existe desde 1991. E na minha cabeça de POC, homem, cisgênero do interior, era impossível eu saber que existia, por exemplo, muitos anos, não falo já que eu descobri agora, mas lá no passado novinha, 92, por exemplo, que existia, por exemplo, mulheres jogando profissionalmente e que até existia uma Copa Feminina. Então, se nos últimos anos vem se falando mais sobre a Copa Feminina de forma até acentuada, na mídia sobretudo, também é necessário a gente refletir que as disparidades salariais por gênero ainda são enormes e a tão sonhada igualdade de gênero não chegou. Ou seja, o esporte é mais um reflexo dessa sociedade que a gente tem, que continua sendo machista, misógina, racista e todas as outras coisas que a gente tem discutido aqui dentro do Doutora Drag. Só para vocês entenderem, a FIFA generosamente ela aumentou o prêmio para a equipe vencedora de 2 para 4 milhões de dólares. Ao passo que a seleção feminina em 2018 levou uma bolada de 38 milhões de dólares. Então a diferença de quase 20 vezes foi reduzida para quase 10 vezes. Enfim, olha só a generosidade da FIFA. E aí, dentro do cenário da Copa Feminina, tem algumas questões que são interessantes a gente pensar. Por exemplo, a Ada, que é uma jogadora norueguesa de 23 anos, ela optou em protestar contra os tratamentos diferenciados entre homens e mulheres. Se por um lado, homens e mulheres recebem o mesmo valor lá na terra de Ragnar Lothbrok,
para quem assiste aqui Vikings, as atitudes e os respeitos não são os mesmos lá. Então, existe uma diferença de tratamento. Ela disse ainda em uma entrevista que não é apenas sobre dinheiro, e sim sobre a atitude e respeito. As jovens garotas não recebem as mesmas chances de sonhar que os garotos noruegueses. Os homens de terno, ela fala, os caras lá de cima, não podem ignorar isso. Eles vão entender um dia e eles vão entender que isso é sobre sociedade e futebol moderno. Então essas são as falas do protesto da ADA. Agora voltando sobre a FIFA, né? Eu não vou me delongar muito, mas a gente sempre tem que entender que essa é uma instituição muito problemática, seus inúmeros casos de corrupção. Existe o fato também de que essa é a economia do futebol, ela movimenta muito dinheiro e a gente sabe como que a sociedade capitalista coopta coisas, por exemplo. Então, é possível perceber como mediaticamente o futebol vende a imagem de possibilidade de mudanças de uma realidade pobre por meio do futebol, sabendo que o sucesso, na verdade, ele é para poucos e que alimenta a esperança de muitos. Então fica naquela lógica mais meritocrática mesmo, inclusive dentro do próprio futebol. E eu não vou me debruçar sobre isso hoje, mas eu queria que as pessoas começassem a problematizar isso, mas deixa para isso ser problematizado na Copa Masculina. Afinal, na época da Copa Masculina, é uma época boa para a gente problematizar LGBTfobia, exaltação da cultura masculina e da cultura do estupro. Vide o caso do Neymar e as suas repercussões até hoje. Não estou culpando, não estou falando que Neymar é culpado, nem que é inocente, nem nada disso. Mas trazer este assunto do Neymar também traz em pauta a questão da cultura do estupro. E aí a gente vê que as pessoas banalizam o assunto, fazem piadas na internet, fazem memes. E o pior mesmo é quando um homem é acusado de alguma coisa e aí ele é tratado como menino, igual o Datena estava falando. Ele disse, né, que, como que fala? O menino Neymar. Enfim, não vem ao caso. Mas eu vou deixar um texto aqui na postagem para vocês do El País sobre a síndrome do homem adulto infantilizado. Se por um passo a internet brinca, se a internet faz pouco caso, eu acredito que eu tive um privilégio de viver numa bolha com mulheres fantásticas e extremamente desconstruídas e que esse debate ele é muito bem colocado e ele é muito interessante. Eu fiquei no meu lugar de escuta, ouvi tudo e não fiz mais do que a minha obrigação e eu acho que assim, é fenomenal aprender um pouco sobre isso. A Sabrina Fernandes ela até fez um Twitter legal sobre cultura do estupro e como que isso é importante a gente pensar. Ela colocou 3 pontos. Ponto 1 foi que reconhecer a cultura do estupro não é aceitar que tudo que uma mulher fala é a verdade absoluta. É reconhecer que estupros são mais comuns que os homens pensam e que as investigações elas precisam validar uma acusação para depois confirmá-la ou desbancá-la. E ainda tem mais ainda. No ponto 2, ela coloca assim, ó, cultura do estupro é sobre poder. É quando o primeiro ato da sociedade é tirar a credibilidade da acusadora, há uma relação de poder ali, de gênero desigual também. Então, assim como as acusações de roubo, só quando o acusado é negro, o ímpeto de todo mundo já é falar que o acusado ele é culpado e que o acusador está correto. Então, é uma relação, neste caso, seria uma relação racial desigual, só para vocês entenderem o paralelo entre essas relações de poder, de gênero, de raça, assim como também a gente pode pensar de sexualidade. A gente está falando de posições, por isso que a gente precisa, na verdade, das pautas anti-opressão na sociedade. E o ponto 3 é o mais importante, até mesmo eu, sendo drag, mas como um homem cisgênero gay, bicha, não deixo de ser homem, sempre a gente vê homens que se sentem prejudicados quando se debate a cultura do estupro, eles precisam refletir sobre por que eles estão sendo atingidos, ou seja, nós precisamos refletir, porque debater a cultura do estupro é essencial para construir uma cultura de consentimento saudável, sem moralismo, e isso pode até mesmo evitar mais estupros existam. Então, a sociedade só tem a ganhar com isso. E agora, para finalizar, nós temos o hino que é a Santíssima Trindade Futebolística, formada por Formiga, Marta e Cristiane. Quando eu vejo homens com históricos peculiares e questionáveis sendo ovacionados,
Eu fico indignada que não louvaram esse trio fodástico tanto que ele merece. Todos os biscoitos e louvores são merecidíssimos. Vejam só, todas elas fazem e fizeram história no futebol brasileiro e no mundo. Só para vocês entenderem, Formiga tem 41 anos, chegou na seleção brasileira em 1995, quando tudo era mato. Ela só não participou dos Jogos de 1991 na China e ela é a atleta que mais disputou o Mundial, sendo ao todo 7 edições até hoje. Temos também a artilheira Cristiane, que ela chegou à seleção em 2003 e ela ainda era menor de idade à época. Em 2012, ela tornou-se a maior artilheira do futebol feminino da história dos Jogos Olímpicos, sendo que em 2016 ela tornou-se a dona da porra toda, rainha suprema, e deu um show nos homens também, obtendo o título independente de gênero. E aí nós temos Marta, que também chegou em 2003, junto com a Cris, e ela tem 6 vezes o prêmio de melhor futebolista do mundo, sendo que 5 vezes consecutivas ela levou para casa. Assim como Marta, ela também é recordista independente de gênero. E é isso que a gente precisa exaltar, essas figuras e quais outras que vêm também. Eu tenho preparado material sobre representatividade aqui para o Doutora Drag. Eu sei que representatividade é bom e é ruim, mas eu vou deixar esse debate mais para frente. Eu já até falei em vários lugares que eu fui sobre a importância da representatividade. Eu acho que aqui cabe falar dessa importância da questão das mulheres e de meninas novas estarem se espelhando nessas jogadoras. E mais à frente a gente fala sobre isso, mas não sobre essa temática da Copa Feminina. Porque o que a gente tem que pensar é o seguinte: essa Copa está maravilhosa, recheada de emoção. Eu não vou conseguir ficar de fora. E você? Pessoal, se você gostou do vídeo, não se esqueçam de assinar este canal e se inscrever, na verdade, e assinar o nosso feed, seguir Dimitra Vulcana lá no Twitter e no Instagram, e também apoiar este projeto. É muito importante o seu apoio, que é www.padrim.com.br/HQDaVida ou apoia.se/HQDaVida. É isso, um beijo e tchau, tchau!